Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News, acordando você com as principais informações do futebol. Começou o Campeonato Brasileiro, começou quente e, para variar, com polêmica na arbitragem. Hoje tem Palmeiras e São Paulo estreando na competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então você vem com a gente. Você que é apaixonado por esportes como nós, está curtindo mais uma edição do Breakfast News, segunda-feira, 16 de abril de 2018. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, cada dia maior o número de curtidas e a gente fica muito feliz através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Você que nos ouve pelo www.radiofutebolclube.com.br, em qualquer lugar, onde você estiver, como você quiser, pelo tablet, pelo computador e também pelo celular. Grande abraço, a semana está só começando e vem muita coisa por aí. Bom dia, Fábio Salgueiro. Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, o amigo apaixonado por esportes. E olha, que final de semana, que começo de Brasileirão, hein? Grêmio vencendo fora de casa, mostrando força. O Corinthians sem ser brilhante, mas intenso, batendo o Fluminense. E tem esse furacão aí, o Atlético Paranaense, que goleou e encantou diante da Chapecoense. É um time que começa o Brasileirão aí, que merece um destaque nosso. Com certeza vamos falar do furacão e não me surpreende, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais por que o Furacão não foi surpresa, e eu tenho certeza que eu e o Salgueiro nessa aí a gente combina, né? A gente concorda nas opiniões. Mas o Campeonato Brasileiro começou no sábado e começou assim. Egídio em cima dele, o Ramiro tentou a finta, conseguiu, colocou na área, o desvio de cabeça, é gol! Gol! Faz o primeiro do jogo. Grande lance pela direita do Ramiro. Cruzamento, o desvio na primeira trave do Everton. Pegou o André livre. O André se jogou na bola e colocou na rede. Aos 9 do segundo tempo, na frente, o imortal tricolor gaúcho André. Grêmio 1, Cruzeiro 0. E o Grêmio já mostrou as suas garras, a sua força, logo no primeiro jogo e contra o time do Mano Menezes do Mineirão. Tecnicamente nem foi um grande jogo, mas o Grêmio mostrou que é um time eficiente e se não abandonar o Campeonato Brasileiro, como fez no ano passado, Salgueiro, para mim é o mais sério candidato. Eu acho o time do Grêmio melhor, inclusive, que o do Palmeiras. O Palmeiras tem um grande elenco, mas ainda não tem um time. E o Grêmio já tem um time formado, o Renato tem o grupo na mão. Para mim, o principal favorito, repito, se não abandonar o Campeonato Brasileiro, por conta de Libertadores e Copa do Brasil, é o Grêmio, Salgueiro. Ô Lima, é muito difícil não abandonar o Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? Tem a Copa do Brasil com seu prêmio milionário, tem a Libertadores da América com essa obsessão para alguns clubes brasileiros e que ganha uma projeção também, não paga tão bem como as outras competições, mas é um campeonato com um rótulo muito pesado, muito forte, isso fascina os clubes brasileiros, mas você foi perfeito, preciso quando você falou, o Grêmio é um time muito eficiente, o Grêmio é muito eficiente e tem 3 jogadores hoje que o próprio Arthur, que você citou na sua narração, tem o goleiro Marcelo Groy, tem o Jeromel, tem o Luan, tem jogadores importantíssimos que formam essa espinha dorsal do Grêmio, e o Grêmio foi muito bem. E essa vitória diante do Cruzeiro tem que ser muito valorizada, porque não só na estreia do Brasileirão você larga bem, mas você larga bem jogando fora de casa e diante de um outro adversário que para mim é candidato ao título ou candidato a brigar pelas primeiras posições, que é o time do Cruzeiro do Mano Menezes. Então foi uma vitória importante, foi
foi um jogo para abrir o Campeonato Brasileiro, que se não foi tecnicamente uma maravilha, mas mostrou um Grêmio muito forte, que eu estou com você. O Grêmio, se não abrir mão do Brasileirão, tratar a competição, a principal competição do país, com respeito, o Grêmio tem tudo para brigar pelo título. Você citou aí 3 jogadores, né? O Groy, o Luan e o Jeromel, né? E eu citaria mais 4, né, na verdade. Não, o Arthur também você falou do Arthur. Não, tudo bem. É que desses 4, 2 não jogaram sábado. O Renato poupou o Jeromel e o Luan, cara. E mesmo assim, ganhou no Mineirão. Então, só para você ter uma ideia da força do Grêmio, né? Ele poupou, porque ele tem jogo já pela Libertadores nesse meio de semana, então evidentemente deu uma segurada e foi curto e grosso o Renato Gaúcho para analisar a apresentação do Grêmio no Mineirão. E fazia muito tempo, acho que o Grêmio não estreava no Brasileiro fora de casa com vitória e diante de um grande adversário. Então realmente o meu grupo sai de parabéns e esses parabéns eu já dei para eles lá no vestiário. Chegou lá e já deu um tapinha nas costas de todo mundo, tal, falou, galera, é isso aí que eu queria. E depois, mais uma vez, colocou na conta aí do calendário, né, jogos, viagens e tal, as ausências do Jeromel e do Luan. Mas nem precisou no sábado. Já o Mano Menezes teve que reconhecer que em alguns momentos o seu time não estava nem achando a bola no Mineirão. Quando o outro time não está bem como nós não estivemos bem, ficam grandes no campo. Em determinados momentos a impressão foi essa, que nós não tínhamos condição de ganhar o jogo, nem até de segurar o resultado. Tivemos as maiores dificuldades no primeiro tempo, demoramos muito mesmo a pegar a bola, talvez até em função do desgaste de correr muito atrás para tomá-la. Tá vendo? O Mano disse que correu muito atrás para tomar a bola, mas não conseguiu não. A maior parte do tempo o Grêmio ficou com a bola e realmente foi um jogo medíocre do Cruzeiro. Tudo bem que o Grêmio marca bem, ocupa bem os espaços, mas pelo elenco também que o Cruzeiro tem, né? Rascaeta, Thiago Neves, Rafael Sobis, eu esperava mais do Cruzeiro sábado, viu, Salgueiro? O Mano Menezes foi de uma sinceridade ímpar aí, né? O Gaúcho, quando tá bravo, ele não esconde, não. Ele falou, ele foi sincero, assim como ele foi sincero antes da final do estadual, quando ele falou, estamos num momento de instabilidade, temos que saber administrar isso para podermos dar a volta por cima no final de semana, e conseguiram. O Cruzeiro realmente fez uma partida muito abaixo, e isso complica ainda mais o emocional quando vê, do outro lado, o treinador poupar alguns jogadores importantes, inclusive, né? E você jogando em casa, você acaba largando atrás. Eu vejo o Cruzeiro ainda muito forte, eu acho que ele vai encorpar sim, o Mano Menezes sabe trabalhar muito bem essa parte emocional também. E só quero retomar uma coisa sobre o Grêmio que você falou, Lima. Concordo com você, eu vejo o Grêmio abaixo do Palmeiras como time, assim como o Palmeiras está abaixo como time do Corinthians também, como time. Tem um elenco muito mais talentoso, mas como time está abaixo. Então acho que o grande triunfo do Grêmio e do Corinthians nessa corrida do Brasileirão é serem equipes fortes como times mesmo, e não só no talento. Até porque também o Grêmio, ele não tem uma reposição à altura, ele não tem muita gente boa, qualidade no elenco, o seu banco de reservas é diminuto, isso parece muito com o Corinthians. Só que, por outro lado, é uma equipe que é muito disciplinada e perde muito pouco jogador. Porque tem uma forma definida de jogar, corre certo, não precisa ficar tomando cartão amarelo toda hora. O Grêmio valoriza muito a bola, ele não valoriza tanto aquele jogo pegado que é a marca do futebol gaúcho mesmo, né? E analisando essa primeira rodada, eu acho que o Renato Gaúcho pôs a cabecinha no travesseiro no sábado de ontem para hoje e pensou, eu achei melhor, eu acho que eu agi melhor ficar aqui do que ir pro Flamengo. O Flamengo já tomou uma traulitada na estreia e o Flamengo vai sofrer demais e o Renato tá navegando em mar calmo e rumo ao Proust. E você falou do Flamengo, é o nosso próximo assunto, né? Porque o Flamengo sábado já foi protagonista, né, da primeira polêmica de arbitragem no Campeonato Brasileiro, né? Um pênalti ridiculamente marcado pelo árbitro e ainda por cima ele vai e expulsa o Everton Ribeiro. Realmente lamentável, né? O árbitro que apitou Vitória e Flamengo no 2-2 do último sábado, né? Isso evidentemente irritou demais os jogadores do Flamengo, e eu, assim,
assim, jogadores, diretoria, todo mundo, né? Eu concordo. O tal do Wagner Hayway, do Mato Grosso, fez uma lambança sem precedentes. E o Everton Ribeiro, depois do jogo, falando para o Sport TV, se dizia indignado com a arbitragem. Fico indignado, atrapalha o time, atrapalha o meu próximo jogo. Então, um erro que ele cometeu que atrapalha aí muita gente, um trabalho que vem feito aí essas 2 semanas, que poderia ter saído com um resultado melhor hoje. O pior de tudo é o seguinte, né, Salgueiro? Para que tem aqueles caras ali atrás do gol? O juiz pode até estar num ângulo desfavorável, tal. Agora, pô, a bola bateu na cara do Everton, não foi nem do peito, né? E aí ele dá pênalti e expulsa o rapaz. E mesmo assim o Flamengo ainda arrumou um 2-2 lá, que eu acho que pelas circunstâncias, pelo fato do jogo sendo barradão, até que acabou sendo um bom resultado, você não acha? Não, foi um bom resultado, lógico. O Flamengo foi extremamente prejudicado pela arbitragem. O Lima, só falando desse árbitro auxiliar na linha de fundo aí, existe uma clara orientação para ele não interferir nos lances. Então eles estão ali só fazendo número. É de uma inutilidade imensa. E quando algum deles foge dessa orientação e tenta marcar alguma coisa, faz lambança. É impressionante, eles poderiam ser de uma utilidade tão grande, mas tão grande para o espetáculo e para o trio de arbitragem ali atrás, e eles, sinceramente, eles são apenas números e são omissos na marcação. Infelizmente, eu acho que eles têm uma orientação para não marcar. E o que incomodou no árbitro, que parece que já foi para a geladeira, inclusive, é a arrogância, né? É a arrogância de não ouvir, de não buscar uma orientação, de estar perto do lance e ter equivocado, e aquela forma de mostrar o cartão, né? Se colocando como o senhor da razão e fazendo uma lambança atrás da outra. Infelizmente, na rodada de estreia a gente já tem erros assim, né, Lima? Isso pesa demais, isso complica demais, infelizmente, para o produto do Campeonato Brasileiro, né? A gente chove no molhado aqui, né, Lima? Mas assim, a CBF trata muito mal o Campeonato Brasileiro, né? A começar pela arbitragem. A CBF, que é milionária, poucos investimentos na arbitragem, poucos investimentos na preparação dos árbitros, e aí complica porque o jogo está cada vez mais veloz, está cada vez mais intenso, o árbitro não consegue acompanhar os lances, e quando acompanha realmente, aí infelizmente sente o jogo por causa disso, por causa da má preparação, enfim, é um cenário ruim de um campeonato que é bom, mas é muito maltratado por quem organiza. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Se os caras botam árbitros auxiliares que não podem fazer nada, então pra quê? Só pra gastar dinheiro? Né? Se o cara tá ali atrás, a determinação é para não fazer nada, não poder auxiliar a arbitragem, então ele tá fazendo o que ali? Você concorda, Salgueiro? Porque realmente é uma coisa que não dá para entender, né? Numa fase aí que todo mundo fala em contenção de despesa, tal, falta dinheiro aqui, falta dinheiro ali, né? E são deslocamentos assim continentais, né? O Brasil é um país continental, muitas vezes acontece do juiz estar lá no norte, no nordeste, aí tem que vir apitar aqui no sul. No caso aí não foi nem tanto, porque um árbitro do Mato Grosso apitar em Salvador, a distância não é muito grande, mas é no mínimo estranho, realmente, o fato do auxiliar estar ali atrás e não poder fazer nada, né, Salgueiro? Os caras falam tanto de economia, de não poder gastar muito e tal, e aí colocam auxiliares que não podem auxiliar, então qual é a finalidade do cara ficar ali atrás? É verdade, Lima. Infelizmente, né? E eu vou te falar o seguinte também, viu? A CBF vai pagar um preço caro. Eu acho que ela, com os clubes, eles não buscaram dar uma valorização ao espetáculo, e isso vai custar lá na frente, porque era importantíssimo que já nesse Campeonato Brasileiro já fosse testados os árbitros de vídeo, porque esse seria um lance que o árbitro de vídeo realmente iria auxiliar de forma positiva. Tem um custo muito grande, mas a CBF tem muito dinheiro, ela poderia buscar parceiros, ela poderia buscar com esses parceiros publicidade nas placas dos estádios, no uniforme da arbitragem, enfim, poderia minimizar, mas parece que não existe um interesse, Lima, de tornar a coisa melhor para o produto do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo, clubes e a própria CBF
eles chutam o Campeonato Brasileiro. Não pode ser dessa forma. Eu concordo plenamente. A CBF ela só se preocupa com os dólares da seleção brasileira, né? Amistoso de seleção, aquela coisa toda, cotas milionárias, aí realmente a CBF se preocupa com todos os detalhes. Agora o Brasileirão, mas aí também, viu, Salgueiro, eu não vou botar só na conta da CBF, não. Os clubes, né, sabem que a CBF é assim e não estão nem aí, porque se os clubes realmente quisessem acabar com isso, era só se desvincular da CBF e montar uma liga, como existe no mundo inteiro. Cria uma liga forte de clubes e deixa a CBF lá só com a seleção brasileira. E aí você pode fazer do jeito que você quer. É que os clubes também, quando eles são prejudicados, eles chiam, eles reclamam, como aconteceu com o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, agora com o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro e tal. Mas na hora que eles podem fazer alguma coisa, na hora que realmente eles poderiam dar aquela virada de mesa no bom sentido, né? Não existe união, não existe nada. Cada um está olhando apenas, né, para o seu umbigo, está todo mundo preocupado consigo mesmo e que se dane os outros. Então, quando eu for prejudicado, eu coloco a boca no trombone, falo que o campeonato é uma porcaria, é um lixo, tal, que a CBF é isso, a CBF é aquilo. Mas, quando eles têm a chance de mudar alguma coisa, eles não mudam. Então, não pode reclamar, né? E a gente fica aqui também só dando porrada na CBF. Eu acho que os clubes são os principais culpados. Você não acha não, Salgueiro? Sem dúvida, são coniventes com todo esse sistema. E eu digo mais, né? Na verdade eles não mudam por quê? Porque no frigir dos ovos, ali no geralzão, eles acham que eles levam mais vantagem do que desvantagem. E esse país, em todos os seus setores, é o país do jeitinho, da vantagem. Então, por exemplo, o time faz um balanço no final e fala, olha, nós fomos prejudicados em tantos jogos, mas nos outros a gente vamos manter como está o sistema. E aí, quando acontece erro, joga para a torcida, e critica a CBF. Por quê? Para fazer média com a torcida, mas no geral não existe uma união dos clubes. E só a gente voltar um pouquinho no passado, quando nós tivemos a Copa União, em 1987, e daí deu toda aquela briga da taça de bolinhas, das bolinhas, naquela época houve uma união. Mas depois, no futuro, você viu que aquela união mesmo foi rompida, né? O que eles decidiram ali, depois deu briga entre o São Paulo e o Flamengo, não respeitaram, né? Porque se o São Paulo respeitasse a vitória do Flamengo naquela época, como foi avalizada entre os clubes, a taça era do Flamengo por direito, né? E aí ficou com o Sport, porque houve o rompimento com a CBF, enfim. Então, quando existe uma união, existe uma união pontual, não existe uma união em busca realmente da valorização do futebol. Infelizmente, esse cenário está muito bem definido e é um cenário muito ruim para o futebol brasileiro, Lima. Bom, ainda no sábado, só que no período da noite, no chamado embalos de sábado à noite, o Santos recebeu o Ceará. Era um momento de festa, 106 anos do Peixe. Aliás, parabéns ao Santos Futebol Clube, uma das maiores glórias do futebol brasileiro e mundial, né? O Santos que teve realmente um time capaz de rivalizar com o Real Madrid nos bons tempos da década de 60. Então, é um time assim do tamanho do mundo, né? O Santos Futebol Clube, e merece todas as nossas reverências, os parabéns à comunidade santista. E aí, no dia do aniversário, o Santos recebeu o Ceará no Pacaembu e deu de presente para a torcida uma vitória. Não foi brilhante, mas jogou bem, teve o jogo nas suas mãos, sob controle. E aí, depois da partida, o Jair Ventura valorizou muito. É claro que ninguém queria ter sido eliminado do Campeonato Paulista, evidentemente que não. Mas como aconteceu, o Santos aproveitou essas 2 semanas que teve aí entre a eliminação do Campeonato Paulista e o início do Brasileirão, trabalhou legal e o Jair Ventura enalteceu esse tempo que ele teve para trabalhar na vitória ele chamou a atenção para esse fato na vitória diante do Ceará. E a diferença fica mais evidente quando acontece a vitória. Mas dentro do desempenho hoje deu para ver que quando o treinador tem esse tempo de trabalho, as coisas acontecem na melhor maneira. Então fiquei muito satisfeito com o desempenho. Eu sempre falo de performance, né, da junção do resultado com a performance. Hoje nós tivemos uma boa performance, estreamos com o pé direito e esses 3 pontos eles são tão importantes quanto os pontos lá de dezembro.
E a gente fica na cabeça quando, pô, aquele jogo, se tivesse ganho, a gente estaria assim. Então, o Santos está de parabéns. Parabenizar o Santos mais uma vez pelos 106 anos e o presente para a nossa torcida que foi essa vitória e a quebra desse tabu. Ele fala da quebra do tabu porque fazia muito tempo que o Santos não, se eu não me engano, 12 anos que o Santos não ganhava numa estreia de campeonato brasileiro. Já estava incomodando isso e agora o Santos ganhou. Duas coisas me chamaram a atenção na fala do Jair. O fato dele enaltecer, a gente já tinha trazido isso, né? O tempo que ele teve para trabalhar e o fato dele ter aproveitado esse tempo. Né, Salgueiro? Porque tem técnico que fala, não tenho tempo e tal. Mas quando você dá uma semana, 10 dias pro cara, ele não faz nada. E o time volta, às vezes, até pior do que estava. Felizmente pro Santos, não foi o caso do Jair Ventura, né? Não foi o caso. E você falou bem, viu? Tem técnico que pega uma semana de trabalho e o time piora. Impressionante, vem jogando pior ainda. Como pode, né? Mas o Jair, ele é bom treinador. O Jair, eu acho que ele cumpriu um bom Paulistão com o Santos. Impressionante como o Santos tem um número de jogadores, né, talentosos, novos, e eles colocam para jogar e os caras vão lá e mostram potencial. Às vezes peca um pouquinho pela inexperiência, às vezes não encorpa tanto o time por causa da pouca idade, mas é muito talentoso esse time do Santos, tem como fazer um bom papel sim. Acho que a vitória na estreia foi importante, sobretudo por causa desse tabu que fazia muito tempo que não vencia na estreia. Vale lembrar, Lima, que deu mais de 15 mil pagantes no Pacaembu, e isso é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque eu particularmente cobro muito que o Santos jogue mais em São Paulo, esqueço um pouco da Vila Belmiro, porque o futebol hoje não é só glamour, é dinheiro no bolso. O que me espanta, na verdade, é que o público pagante foi de 12.268, e tinham 15.513 no Pacaembu. Queria entender por que mais de 3 mil pessoas entraram na faixa no Pacaembu. Isso realmente é para levantar, porque olha o tamanho do prejuízo, hein? Mas assim mesmo o Santos arrecadou mais de 500 mil reais nesse jogo do Pacaembu, uma estreia do Brasileirão que o time não foi brilhante, mas venceu, isso é importante, vai encorpar durante a competição. E esse jogo do Santos com o Ceará, com todo respeito à Vila Belmiro, mas seria um jogo que não ia passar de 4 mil torcedores, 3 mil torcedores, e aí eles levaram mais de 15 mil no Pacaembu, foi uma festa, e o Santos é um time também que vai ter uma batida boa, pode em algum momento ter a oscilação normal de uma equipe que é muito jovem, mas que tem muito potencial. O Bruno Henrique vai ser um cara que vai encorpar ainda mais esse time. Enfim, o Santos fez uma boa estreia, Lima. Sem dúvida nenhuma. Agora, essa história do Pacaembu a gente sabe, né? Estádio municipal, aí tem o convidado não sei das quantas, não sei o que. Bom, enfim, deixa pra lá, eu não vou entrar nisso aí, porque é uma coisa mais velha que andar para frente, a gente fica falando, mas não vai resolver nunca. Bom, falamos dos jogos do sábado e agora vamos falar do domingo. Ontem, jogos importantes, sequência do campeonato, logo cedo, às 11 da manhã, Ameriquinha, rapaz, olha o Coelho, 3-0 no Sport, atropelou o América, hein? E o Sport do professor Nelsinho Batista começou muito mal, hein, Salgueiro? É verdade, Lima, eu acompanhei esse jogo e me surpreendeu de forma positiva o América Mineiro e de forma muito negativa o Sport do nosso grande amigo Nelsinho Batista. Isso me incomodou demais. Foi uma vitória importante da equipe do América Mineiro, que é um time que eu classifiquei como uma equipe que começa o Brasileirão olhando para a parte de baixo da tabela, para ver como é que vai ser, porque a pegada do Brasileirão, a batida é muito longa e tem que ser muito forte, muito competitiva. Agora o América começa uma estreia em casa, é verdade, diante do Sport, conseguiu uma vitória importante. Essa vitória traz personalidade e olha, queira ou não, apesar de ser a estreia, mas já é uma luz de alerta para o Sport, porque realmente tem que ver todo o planejamento como foi feito, a montagem do elenco. O Nelsinho é um cara que é muito respeitado no clube, tem uma história lá e é muito experiente. Então, uma estreia, por mais que seja fora de casa, mas diante de uma equipe que acabou de subir e tomar de 3-0, é muito complicado. Ao Coelho, só aplausos e realmente uma vitória em casa muito importante na largada do Nacional. E esse menino Serginho, né, ele estava no Santos, né? Ele foi revelado pelo São Paulo, mas depois, ainda nas categorias de base, foi para o Santos em 2012. Foi revelado em 2011, aí foi para o Santos em 2012.
ficou até 2015, foi emprestado para Vitória, Santo André, voltou para o Santos no ano passado e ontem, na estreia com a camisa do América, marcou 2 gols, né? Pode ser aí que é um menino ainda, né? Ele tem... Deixa eu ver aqui, quer dizer, menino, tem 24 anos, não é um molequinho que está começando, mas é um cara que eu vi algumas partidas dele no Santos, eu gosto dele, principalmente quando ele jogava nas categorias de base, ele é um canhotinho, um cara habilidoso, longe de ser um craque, mas pode ser que no time do América ele apareça de uma forma que ele não pôde aparecer no Santos e de repente até volte como uma das peças aí para o Santos, que o Santos está precisando demais daquele cara camisa 10, né? Aquele cara do meio para fazer a ligação do meio para o ataque. Ainda ontem o Internacional 2-0 no Bahia, normal, o Inter voltando à Série A, 2 gols do Nico Lopes, né? E um jogo que deu polêmica também, Vasco e Atlético Mineiro. Você acha que foi pênalti no Rildo, no último minuto lá, o pênalti que decidiu o jogo, Salgueiro? Então, foi um lance polêmico, né? Na verdade, é um lance polêmico. Eu defendo a tese do seguinte, que eu sempre, quando o árbitro marca com convicção, eu acabo respeitando, por mais que ele tenha equívocos na marcação, na interpretação do lance, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. O problema é o seguinte, é tudo que a gente já falou, né? Não só das polêmicas, mas da má preparação, às vezes da arrogância na marcação, mas foi um jogo muito complicado, foi um jogo que teve esse lance polêmico no final, e é ruim, né? Quando a gente abre o Brasileirão, né, Lima, pelo menos 2 partidas com grandes polêmicas com relação à arbitragem, é muito ruim, porque cada dia mais, né, a cada rodada do futebol brasileiro, a gente fica muito no blá 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 da polêmica, e o futebol cada vez mais pobre tecnicamente, isso é muito lamentável. Bom, se deu... Eu particularmente achei que foi pênalti, eu daria aquele pênalti, né? Acho que foi, aí fica a questão de interpretação. Agora, o que chamou muito a atenção, antes de falarmos da vitória do Corinthians sobre o Fluminense, e nós destacamos aqui na abertura do programa, foi o Atlético, né? Realmente o Furacão ontem atropelou a Chape 5-1, começou perdendo, virou. E aí eu boto na conta não só da capacidade do Fernando Diniz, né, que é um cara ousado, ele está tentando impor aqui no Brasil um sistema que muita gente acha que é maluco, que é suicida tal. Ele já fez isso no Osasco, né, quando passou por lá e foi vice-campeão paulista. Mas também é muito importante a gente ressaltar que o Atlético disputou o Paranaense com o Sub-23 e foi campeão, mesmo com o Sub-23 em cima do Coritiba. Então o Atlético foi o único time do Campeonato Brasileiro, desses 20 que estão aí, que teve uma pré-temporada decente, que se preparou, que não teve desgaste físico, em que o técnico pôde treinar jogadas ensaiadas, aquela coisa toda. E não adianta, quando você tem tempo para trabalhar e tem comissão técnica competente, o resultado é esse. Eu não vou dizer aqui que o Atlético vai ser campeão brasileiro, tem muita coisa para acontecer. O próximo jogo, por exemplo, é em Porto Alegre contra o Grêmio, né? Aí a gente já vai ter uma noção de se realmente o Atlético é tudo isso ou não. Mas, pelo menos a princípio, deixou uma belíssima impressão, Salgueiro. Deixou uma belíssima impressão, concordo com você, trocou mais de 500 passes, um time intenso, um time que terminou o primeiro tempo sem gols, mas já merecia estar vencendo, aí no segundo tempo tomou um gol, mas aí mostrou equilíbrio emocional e foi para cima e fez o resultado. É um time que promete demais. Agora, essa estabilidade eu não sei se ele vai encontrar realmente no comando, na gestão do Atlético Paranaense. Isso é muito ruim. Ele já tinha feito um trabalho similar a esse com sucesso no Audax, mas é diferente você trabalhar no Audax e você comandar o Atlético Paranaense, que já é um time num patamar diferente, campeão brasileiro, finalista de Libertadores da América, quer dizer, te traz uma projeção maior. Então eu acho que a cada rodada vai ser um desafio novo para esse Atlético Paranaense que goleou, que encantou na estreia e que é um time que eu estou com você também, lógico, é um time descansado e entra naquela linha, Lima, de que o Fernando Diniz, com o time descansado e com tempo para treinar, ele agregou coisas ao time, né? Ele não piorou o time, ele não usou o treinamento apenas para fazer 2 toques e toquinho de lado. Pelo contrário, ele impõe a filosofia dele. O Fernando Diniz é um cara que a gente merece observar de perto, porque realmente ele vem para revolucionar e ele conseguiu. O Atlético Paranaense nessa estreia já foi muito bem, agora fica a expectativa para esse jogo contra o Grêmio. Vai ser um jogo bem especial. Bom, e ontem em Itaquera, né,
28 mil pessoas compareceram, teve festa antes do jogo, era a festa de abertura do campeonato, embora o campeonato já tivesse começado no sábado, mas pelo fato do Corinthians ter sido o último campeão, tá em casa, aquela coisa toda, então teve festa, teve bailarina russa, teve cantor sertanejo, mas quando a bola rolou, de novo o Corinthians se enroscou na marcação do adversário, fez um primeiro tempo muito abaixo, né, do que pode render, mas quando a fase é boa, tudo acontece, né? Corinthians não vinha bem, tinha tudo para terminar 0-0 o primeiro tempo, aquele 0-0 arrastado, aí ele apareceu mais uma vez. Olha o Corinthians, o Romero recebeu no mano a mano com o Frazan, cruzou, era pro Rodriguinho, bum, esticou a perna, cortou, a bola voltou para Romero, continua ali pelo lado direito, balançou, fez a finta, Rodriguinho de cabeça, é gol! Rodriguinho mexe no placar sempre ele. Nos momentos difíceis, na hora do aperto, ele é baixinho, mas cabeceia muito bem. Romero cruzou a primeira, a zaga cortou. Aí ele deu uma bailada pra cima do Frazan. Cruzou de novo de pé esquerdo. O Rodriguinho subiu mais que o Gum. Testou firme. No canto direito do goleiro Júlio César. E ficou só olhando. 45 do primeiro tempo. Rodriguinho tira fiel do sufoco em Itaquera. Corinthians 1, Fluminense 0. Pintou problema, pintou sufoco. Chama o Rodriguinho, Salgueiro. Chama o Rodriguinho que ele tem qualidade, né? Ele tá salvando o Corinthians, ele jogando meio que no sacrifício, né? Porque quando o Jadson joga, divide a responsabilidade na criação com ele. Ele tem um cara que faz uma aproximação, que trabalha melhor ali, e sem o Jadson ele fica enfiado entre os volantes ali, sofrendo uma forte marcação, mas ele tá com estrela e tá com a eficiência ao seu lado, né? O Corinthians do Carille é impressionante, né? Como o time não encanta, mas é eficiente e vence, né? Ontem, no segundo tempo, quando o Fluminense era melhor, o Corinthians ao finalzinho do jogo, ali depois dos 40, foi lá e conseguiu fazer o segundo dos gols, e a gente tem uma certeza nos jogos do Corinthians, né? Da 42, 43, a gente fala, olha, daqui a pouco vai sair o gol, porque tá sendo assim, tem sido assim. Um time que tem o emocional em dia, que às vezes o Carille faz algumas opções que eu particularmente discordo. Acho que em alguns jogos ele parece que assiste os jogos de olhos fechados, impressionante, mas ele muda e o time vai lá e consegue o gol, inclusive com destaque para o segundo gol também do Rodriguinho, mas uma jogada plasticamente muito bonita de velocidade, com o Emerson Sheik participando também, o Maicon também. Enfim, foi um Corinthians que venceu, não convenceu, mas 3 pontos, e a batida do Corinthians vai ser essa, Lima, no campeonato inteiro. Eu chamava a atenção ontem, depois do jogo, quando a gente estava conversando, né, no pós-jogo, que o Corinthians tem tanta dificuldade para criar, especificamente no segundo gol, deu um show de como se quebrar uma marcação. Porque não era que o Fluminense estava no ataque, o Corinthians deu um contra-ataque e achou o gol. Não, o Fluminense estava todinho na defesa, segurando 1-1. Aí uma jogada que começou com o Sid Clay, né, que estava ali junto à linha lateral. O Sid Clay tocou pro Maicon, né? O Maicon viu o Emerson Sheik chegando por trás da zaga, enfiou a bola pro Emerson Sheik. O Sheik foi até o fundo, a bola quase saiu. O Sheik conseguiu cruzar e o Rodriguinho veio batendo de primeira no contrapé do goleiro. É claro que não é toda hora que dá para fazer isso, mas realmente foi um golaço do Corinthians, uma jogada muito bem construída, num jogo muito difícil, em que o Fluminense valorizou demais a vitória corintiana. E o Abelão também falou em Itaquera, ele até gostou do rendimento do seu time. Se você reparar, as chances que nós chegamos dentro no gol do Corinthians, na área do Corinthians, teve uma do Pablo, teve 2 do Pedro, uma já no primeiro tempo, teve uma do Sornosa, teve outra do Pablo que ele furou. Essa bola era
ela foi trabalhada de fora para dentro. Entende? Ela foi trabalhada, ela não foi fundo do campo e cruzada. E é normalmente o que favorece um jogador de área. Mas o menino está num momento muito bom. E hoje, para ele, justamente por esse detalhe, ficou um jogo difícil. Quando o Abelão fala, o menino está num momento muito bom, mas hoje foi difícil, ele estava se referindo ao Pedro, né? Porque o pessoal questionou o Abel e tal, o Pedro, embora ele tivesse participado do gol do Fluminense, foi ele que ajeitou a bola de cabeça para o Richard empatar a partida, mas ele não teve muitas oportunidades, ele é um cara bom de bola aérea, e o Abelão estava explicando que ele trabalhou mais a jogada de meio, tal, ele não fez aquele jogo tradicional de ir para o fundo cruzar, que favoreceria em tese o Pedro. Então ele estava explicando que gostou do time, mas que do jeito que jogou ontem não era para o Pedro. E mesmo assim, o menino ainda ajeitou a bola para o gol. Imagina essa bola começar a chegar nele. Parece ter bastante potencial esse rapaz, né, Salgueiro? Ele tem bastante potencial, sim. Ontem ele mostrou presença de área, é um jogador promissor, é um jogador que pode sofrer um pouquinho por causa do time do Fluminense, nessa reestruturação do Fluminense. Agora, se eu sou o Abel Braga, eu também fico satisfeito com o time, viu? O Fluminense deu uma resposta muito boa ontem, por mais que o Corinthians teve seus problemas e suas mazelas ali na criação do jogo, mas muito disso também pela marcação boa do Fluminense, pela entrega dos jogadores, e quando teve a bola, o Fluminense mostrou intensidade, principalmente no segundo tempo. Olha, impressionante como o Abel Braga é bom treinador, ele tem o comando desse Fluminense, ele é um cara que realmente está sabendo reconduzir o Fluminense mesmo sem dinheiro, um Fluminense com problemas seríssimos financeiros. Enfim, a atuação do Fluminense ontem acabou perdendo nos minutos finais, porque eu disse aqui, né, a estrela do Corinthians está impressionante, e a intensidade do time do Corinthians é impressionante. Agora, por outro lado, o Fluminense cumpriu um bom papel na estreia. Veio com duas linhas de 4, marcando firme, segurando os laterais do Corinthians, não deixava os laterais do Corinthians jogar, conseguiu de certa forma segurar o time do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, e quando a bola caiu lá na frente, o menino fez o gol, quer dizer, o Fluminense cumpriu um bom papel ontem. Não vai ser um time, acho que vai brigar por Libertadores, mas vai ser um time que pode não passar sufoco no campeonato e pode crescer durante a competição, por que não? Bom, e hoje tem 2 estreias paulistas no Brasileirão. Hoje tem Tricolor jogando em casa contra um outro Tricolor, né? É o Tricolor paulista contra o Tricolor paranaense, São Paulo e Paraná. E o Aguirre, ele, como na quinta-feira, ele tem um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, é o jogo da volta pela Copa do Brasil, foi 2-1 lá em Curitiba para o Furacão. Ele resolveu poupar o Petros, o Arboleda, o Trellis e o Lisiero. O Diego Souza, que tem amidalite, já não havia sido relacionado para o jogo contra o Rosário Central pela Sul-Americana. O Diego Souza de novo está fora, agora por causa de uma amidalite. Então, São Paulo entra em campo hoje assim, ó. Sidão, Militão ou Regis, o Regis aquele lateral que veio do São Bento, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Júnior Tavares ou Edmar, Jusilei e Hudson serão os volantes, Cueva, Nenê e Valdívia estão garantidos, e aí uma dúvida entre o Marcos Guilherme e o Lucas Fernandes. Tá certo o Aguirre de poupar jogadores na primeira rodada do Brasileirão pensando na Copa do Brasil, Salgueiro? Na verdade é a prioridade do São Paulo, né, Lima? Por mais que a gente possa falar do Brasileirão, fica muito claro que o São Paulo tem a prioridade de passar pelo Atlético. É um jogo complicado, é um jogo que o São Paulo perdeu a ida e vai ter que buscar a superação aqui, a virada aqui, então ele poupa os jogadores. Agora, a vida do Aguirre não é fácil, né? Impressionante como ele pega só mata-mata desde o momento que ele chegou, e isso expõe demais o trabalho dele, que é um trabalho ainda que está no início. São Paulo incorporou com ele, é verdade, mas mais na base da garra, da transpiração e do pouco futebol, é verdade. Agora, ele não tem vida fácil, vai poupar na estreia quando você poupa você vai ter problemas, né, porque o time do São Paulo também não é aquele time que encanta, tem seus problemas técnicos, tem seus problemas de reposição, e aí ele poupa jogadores importantes. Então o São Paulo no Brasileirão começa atrás, vamos ver como é que vai ser a estreia hoje. Agora fica muito claro que a Copa do Brasil e seus milhões é o grande desafio e a grande meta do São Paulo. É uma escolha do clube. Eu sinceramente acho que o São Paulo age certo
né, em optar pela Copa do Brasil, que eu acho que pelo momento do São Paulo, pela forma que se posiciona o time, eu acho que o São Paulo pode ir melhor na Copa do Brasil do que num campeonato tão longo como o Brasileirão. É uma semana aí paranaense para o São Paulo, né? Hoje o Paraná Clube pelo Campeonato Brasileiro e quinta o Atlético Paranaense, os 2 jogos no Morumbi, né? Contra o Furacão pela Copa do Brasil e hoje pelo Campeonato Brasileiro. E hoje também tem o Verdão, Palmeiras fazendo a sua estreia no Rio de Janeiro, jogo que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. Atenção, galera do Verdão, hoje tem Palmeiras aqui na Rádio Futebol Clube, Palmeiras e Botafogo lá no Newton Santos. E apenas 2 dúvidas, porque os treinos agora são secretos, né, pelos lados do Palmeiras, e o Roger, é claro que na cabeça dele o time já está definido, mas ele deixou aquelas dúvidas de sempre. O time que entra em campo hoje, Jailson no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, aí Vitor Luiz ou Diogo Barbosa? Será que o Diogo permanece ou volta o Vitor Luiz em relação à equipe que começou o jogo diante do Boca? No meio de campo nenhuma novidade, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, no ataque Dudu, Borja, e aí a outra dúvida, William ou Keno? Você particularmente escalaria William ou Keno, Vitor Luiz ou Diogo Barbosa, Salgueiro? Não, o Vitor Luiz para mim está num patamar acima do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa é excelente jogador também, achei uma contratação maravilhosa pelo Palmeiras, mas eu vejo o Vitor Luiz está jogando muito bem, né? Vem realmente apresentando um bom futebol, eu sairia com ele. Agora, na frente, aí o Keno vem pedindo passagem já há algum tempo, né? O Keno tá muito bom jogador, o jogo é fora, então acho que essa postura de contra-ataque é importante para o Palmeiras. O Palmeiras é um time letal, assim, na base da velocidade. Eu escalaria o Keno, eu vejo ele como um jogador que está muito bem, que tem sido uma arma importante no time do Roger Machado, e um Palmeiras que começa o Brasileirão aí com uma obrigação de ir bem, né? De buscar o título por tudo que a gente já pontuou, que a gente falou aqui, do dinheiro gasto, enfim, da patrocinadora aí que dá um respaldo muito grande ao time, que vacilou no estadual, acabou não vencendo o estadual, então mais do que nunca tem obrigação com as outras competições de chegar e de brigar pelo título, não brigar por vaga na Libertadores não, é brigar pelo título. Fica a expectativa, porque é um Palmeiras talentoso, que ainda não tem um time formado, mas é um Palmeiras forte no banco, forte de jogadores titulares, e diante de um Botafogo, que é o campeão estadual, mas que esse campeonato estadual, esse cariocão vencido pelo Botafogo, não pode iludir. Eu acho que o Botafogo pode e tende a sofrer no Brasileirão, devido ao patamar de disputa do Nacional e a forma que é disputado, né? Pontos corridos realmente exige uma pegada, exige um elenco muito maior e talvez o Botafogo sofra com isso. Mas é um jogo interessante, a gente tem que acompanhar de perto. Bom, hoje tem uma reunião lá no Tribunal do Trabalho no Rio de Janeiro, né, na 70ª Vara do Trabalho no Rio, para resolver a história do Scarpa com o Fluminense, né? E aí, quem sabe, ele possa voltar a vestir a camisa do Palmeiras. E um detalhe interessante no jogo de hoje, né, Salgueiro? O Palmeiras reencontrando o Alberto Valentim. É verdade, o Alberto Valentim, que se sagrou campeão estadual com o Botafogo, isso me trouxe uma satisfação muito grande, porque é um cara estudioso, é um cara muito detalhista do futebol. Ele passou pelo Palmeiras e o Palmeiras está num patamar difícil de apostar num jovem treinador, né? O Roger Machado é da nova geração, mas já é mais experimentado. O Alberto Valentim não conseguiu dar sequência depois que tomou o lugar ali do Cuca, provisoriamente. Ali era muito difícil a missão para ele, porque o Palmeiras tinha que conseguir resultados expressivos para que ele continuasse. Ele não conseguiu, mas é um treinador que se preparou, muito detalhista, muito observador do futebol moderno, e é importante. Para ele, sem dúvida nenhuma, Lima, é um desafio com um gostinho especial hoje. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que será realmente do jeito que o nosso Fábio Salgueiro falou. E agora, falamos praticamente tudo sobre o Campeonato Brasileiro, vamos virar a página. É um fim de semana de campeões na Europa.
Que o Paris Saint-Germain seria campeão francês, ninguém tinha dúvida. Agora, 7-1 no Mônaco sem o Neymar, Salgueiro? Mas o Lima, isso aí prova o patamar que está a Liga Francesa, né? O Paris Saint-Germain, ele sobra devido aos investimentos, devido à grana que o clube tem, e os demais ficaram para trás, né? Então eu acho que era mais ou menos... O 7-1 chama atenção, né? E até porque esses números são emblemáticos para nós brasileiros, né? De alguma forma sempre parece nos perseguir, entre aspas, né? Mas ironias à parte, um título que a gente já era esperado, o 7-1 chama atenção, mas prova realmente que a Liga Francesa tem uma disparidade muito grande entre os clubes, né? Difícil competir com o atual Paris Saint-Germain, mesmo sem o Neymar. Bom, e na Inglaterra, na semana passada, o Manchester United do Mourinho estragou, né? Atrapalhou a festa do City, colocou água no chope do seu principal rival em termos de cidade, né? Adiou, tal. Só que aí ontem o Manchester United em casa entrega a rapadura e perde para o West Bromwich por 1-0. Como o City havia vencido a sua partida no sábado, né, fora de casa, aliás, uma belíssima vitória no clássico diante do Tottenham em Wembley, 3-1, né? Então, finalmente, o Manchester City pôde comemorar o título inglês, né? Não será mais alcançado, tem 87 pontos contra 71, são 16 pontos de vantagem, mais 5 rodadas, ou seja, o United só poderia fazer mais 15 pontos, então o City do Guardiola é o campeão, também um título esperado, mas assim, com uma pontinha, né, de tristeza pela eliminação na Champions, Salgueiro. É verdade, né, e a gente já cantava essa bola que o City ia bater campeão de forma justa, nos pontos corridos ele foi avassalador, conseguiu realmente conquistar com méritos, com toda a justiça, a Liga Inglesa, e aí a gente tem que falar que a Liga Inglesa está num patamar muito acima, talvez seja mais importante do mundo do futebol hoje. Agora, sem dúvida, né, Lima, a frustração é enorme com a Liga dos Campeões, né? A gente sabia que a prioridade do City sempre foi a Liga dos Campeões, por isso que eles têm o Pep Guardiola, por isso que eles contrataram o Gabriel Jesus, por isso que eles têm jogadores badalados, talentosos, mas ficou faltando alguma coisa para o City novamente, perdeu as duas para o Liverpool, quer dizer, e isso dá uma frustração ainda maior, perder para o maior rival, mas enfim, a Liga Inglesa é importante, deve ser ressaltada, e o City tem que se preparar que daqui a pouco bate, né, em de repente chegar nas finais da Liga dos Campeões. Dessa vez ficou no caminho, mas palmas pela Liga Inglesa. Mereceu, venceu, convenceu nos jogos, sobrou no campeonato, não tinha como não ser campeão. Sem dúvida nenhuma. E a briga agora é pelo vice-campeonato. É claro que na Inglaterra você ser segundo ou quarto é a mesma coisa em termos de Champions League. Você vai para a fase de grupos. Mas tem aquela coisa do charme, né? De você querer terminar na frente do rival. Então, brigam pela segunda colocação o United com 71, o Liverpool com 70 e o Tottenham com 67. São os 4 primeiros. O Chelsea com 60 e o Arsenal com 54. Lá atrás já estão ali só brigando por quinta e sexta colocação. Quinto lugar vai direto para a Liga Europa. Sexto vai ter que ir para as eliminatórias. Enfim, essa é a briga do Chelsea e do Arsenal daqui por diante no campeonato inglês. Na Itália, né, de novo o Napoli não conseguiu vencer, tinha um jogo difícil, né, jogou fora contra o Milan, empatou 0-0, o resultado em si nem foi tão ruim, mas para o campeonato foi, né, porque a Juventus ganhou mais uma, fez 3-0 na Sampdoria e a Juve agora abre 6 pontos, quer dizer... Tudo bem que ainda faltam 6 rodadas, são 18 pontos em disputa, mas tirar 6 pontos da Juventus é quase impossível, não é, Salgueiro? É difícil, né, Lima? Pontos corridos, ele tem um panorama muito bem definido, não é? O time que bate líder ali e vem tirando, você pode fazer, até a matemática pode apontar, mas é muito difícil que aconteça com a bola rolando. Você imagina a Juventus com todo o equilíbrio que ela tem de pontuação, de conquista de pontos a cada rodada, de repente vai perder 2, 3 seguidas aí para o segundo colocado conseguir passar. Não, acho que não tem condição mesmo, a Juventus vai bater campeã e é mais uma equipe que sobrou na Liga dos Campeões e a gente acompanhou aí pelo nosso plantão da Champions, da forma que foi, da forma polêmica, frustrante para Buffon e companhia, mas no italiano bate campeão ou vai bater campeã realmente com todos os méritos e mais uma conquista para La Vecchia Senhora.
Foi uma pena para o time do Napoli, né? Eu particularmente gostaria de ver o Napoli campeão, não tenho nada contra a Juve, muito pelo contrário, mas seria legal, eu gostaria, só que o Napoli ficou a maior parte do tempo na liderança, mas quando chegou ali na hora que a gente fala que na hora da onça beber água, né? Na hora de separar os meninos dos homens, aí a Juventus impôs, né, a sua força, o seu melhor futebol, o seu maior investimento e não teve para ninguém. Na Espanha continua aquele quadro, o Barça venceu mais uma, né, 2-1 para cima do Valência, o Atlético de Madrid também ganhou, 3-0, a diferença é de 11 pontos a favor do Barcelona, também aqui na base da matemática, o Atlético ainda poderia chegar, faltando 6 rodadas e tal, mas também não vai chegar, né, acho que aqui se aplica o mesmo caso de Juventus e Napoli para Barcelona e Atlético de Madrid, né, Salgueiro? Lima, o imponderável tem no mata-mata. Isso é verdade. No mata-mata pode acontecer, assim como quase aconteceu na semana passada. Eu acabei de citar aqui a Juventus quase eliminando o Real Madrid. Ali as forças se equiparam em 2 jogos, ali o imponderável acontece. Agora, nos pontos corridos, meu chapa, o time que tem uma batida boa, que é eficiente e que é intenso a cada rodada, vai bater campeão sem sustos. Bom, em Portugal, ontem um jogo que poderia até ter decidido o campeonato. Se o Benfica tivesse vencido o Porto, né, ele abriria, deixa eu ver, o Benfica está com 74, ele teria ido para 77 contra 73 do Porto. Ainda restariam 4 pontos, abriria uma boa vantagem, mas não estaria nada garantido. Só que o Benfica perdeu para o Porto e deu a chance do Porto agora assumir a liderança. O Porto tem 76, 2 pontos a mais que o Benfica, mas ainda restam 8 rodadas. Tem muito campeonato pela frente. De qualquer maneira, pelo aspecto moral, você vencer o principal rival, seu principal concorrente ao título, na casa desse concorrente, foi um belo passo que o Porto deu ontem, não foi não, Salgueiro? Foi sim. Acompanhei esse jogo também, Lima, e quando você vence na casa do rival, impressionante, o tetracampeão Benfica tomou um revés aí que ele não esperava, e isso psicologicamente pesa demais, né, para a sequência agora da competição. E ali no Campeonato Português, a gente que acompanha rodada a rodada, Lima, é tão equilibrado, a disputa é tão equilibrada e as equipes são tão competitivas que são nos grandes clássicos mesmo em que o campeonato, que a Liga Portuguesa é definida. Então, não tem a menor dúvida. Pode haver uma reviravolta ainda no Campeonato Português? Pode, mas é improvável que aconteça. Por quê? O Porto, que é uma equipe muito competitiva, que tenta tirar essa sequência maravilhosa do Benfica de títulos, o Benfica que ontem não teve o Jonas, né? O Jonas sentiu no aquecimento, e o Jonas tem um peso enorme nesse ataque do Benfica. O Porto ganhou o jogo que tinha que ganhar, que tinha que vencer, mostrando força, e agora fica muito complicado para o Benfica. E foi um golaço do Héctor Herrera, hein? Já nos acréscimos, 46 do segundo tempo, ele acertou uma bomba no ângulo, para desespero, né, do torcedor encarnado, né, como é conhecido o torcedor do Benfica, porque o empate manteria o Benfica na liderança, né? E o Benfica não conseguiu, né, deixou escapar esse empate no último minuto do jogo, né? O Porto atacou, uma bola rebatida pela defesa do Benfica, e o Héctor Herrera pegou a sobra e mandou uma bomba espetacular, indefensável, e o Porto agora está, como a gente costuma dizer, né, com a faca e o queijo na mão para ser campeão. Não deu para o goleiro Bruno Varela, do time do Benfica. Então é isso, Salgueiro, um grande abraço. Logo mais teremos o Upgrade, e à noite Botafogo e Palmeiras, para a grande galera do Vernão curtir a estreia do seu time no Brasileirão. Salgueiro, um abraço. Vamos em frente, Lima, um abraço. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time na Rádio Futebol Clube, atualizando as principais informações do esporte. Às 6 da tarde tem mais futebol com Upgrade. Tanto futebol brasileiro quanto internacional você curte no Upgrade. E às 19h45,
Botafogo e Palmeiras, a estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro 2018. Simultaneamente, as informações de São Paulo e Paraná. Se você não pôde acompanhar na sua totalidade o Breakfast News, não tem problema. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast e você pode ouvir quando quiser, na hora que quiser. Pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Acesse www.radiofutebolclube.com.br. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.